Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab. Estamos de volta aqui com a série, né, do Virtual Machine VirtualBox, né, utilizando aqui nossa primeira máquina virtual, onde criamos a máquina virtual do Windows 7. Então vamos mostrar aqui algumas pequenas configurações, coisinhas rápidas, para alguns detalhes que são interessantes a gente configurar logo após a instalação da máquina virtual, que aí pode até, vou testar isso depois com vocês, variar de sistema para sistema, né? Então, ou seja, uma das coisas que nós temos que modificar é o seguinte: na inicialização aqui, se eu marcar aqui a máquina virtual, vir configurações e vir em sistema, eu posso desativar aqui a ordem de boot do CD, né? Por quê? Porque sempre que eu iniciar a máquina virtual, ela vai fazer o boot no CD e vai verificar que tem um CD lá, né, o CD virtual aqui, mas tem um CD. Nesse caso aqui que nós usamos uma ISO no exemplo, você viu no vídeo passado, né? Se você não assistiu, vá para o vídeo passado, né, o nosso segundo vídeo da série aí, verificar como foi feita a instalação. Então nós podemos vir aqui e simplesmente desativar, né? Ou quando a máquina iniciar, eu posso ejetar esse CD, né? Então, como fazer isso? Então, primeiro vou iniciar. Vai iniciar aqui a máquina virtual. Pressione uma tecla para iniciar no CD. Então, é como se o CD tivesse. Então, se eu pressionar aqui, ele vai mudar para a janela de instalação. Eu já instalei o sistema. Então, como me livrar disso, né? Então, vou deixar o sistema iniciar aqui, certo? Então, como eu falei, a gente pode desativar já nas configurações da máquina virtual, certo? Ou eu posso vir aqui na janelinha da máquina virtual. Na janela da máquina virtual, eu posso vir aqui em dispositivos. Eu tenho aqui, máquina, visualizar, dispositivos, certo? São comandos específicos para cada máquina virtual que você cria. Então, eu tenho configurações específicas desta máquina virtual aqui. Mas você veja que essas configurações, como a máquina está sendo executada, eu não posso alterar essas configurações, ok? Tá vendo? Você só visualiza, você não pode alterar essas configurações, certo? A não ser que você pause a máquina virtual. Então, quando você pausa, ela fica assim em cinza. Nessa nota que ela fica em cinza, então ela está pausada. Nesse estado aqui, ela está pausada. Então, você poderia tentar ver que não vai conseguir alterar, certo? Não, o caminho não é esse. Vou desligar aqui a pausa. Posso vir aqui em dispositivos e fazer o seguinte, remover disco do drive atual. Então eu vou retirar o disco. Você veja que ele está aqui, marcando o ISO, né, que a gente carregou. Então eu posso remover esse disco, certo? Pronto, ele removeu o disco. Veja, foi removido, beleza? Esse é um caminho rápido para que você possa, digamos, fazer atualizações, instalar ou remover componentes do sistema através do CD. Então ele mantém aqui o caminho salvo, você vem ativa, seria como se você inserisse novamente o disco no seu drive, né? No seu drive de CD, DVD, certo? Então, fazendo isso, vou desligar aqui o sistema. Pronto, desliguei. Vou iniciar novamente a máquina virtual aqui, você vai perceber o seguinte, olha, não tem mais aquela tela inicie, pressiona, ou seja, ele não está mais inicie qualquer tecla, né, para iniciar, pressiona qualquer tecla para iniciar o CD, ou seja, ele está fazendo o boot já direto no sistema, né? Fazendo boot já direto no sistema, certo? Lembrando que eu poderia também manter o CD no drive virtual, certo? Alterando as configurações da máquina virtual aqui em sistema, desmarcando aqui, né? Claro que não com ela em execução, né? Ou seja, se eu vou fechar aqui novamente, desligar o sistema. Então vou aqui em configurações, sistema. Então se eu desativar o boot aqui, pronto, só desativei. Então ele não vai fazer a leitura aqui da mesma forma. Então poderia deixar o CD no drive,
e não fazer boot, porque o CD no drive eu teria acesso ao CD da mesma forma, certo? Ao CD de instalação após ele executar a máquina virtual, certo? Então você apenas desabilita o boot do CD. Seria uma das opções bem interessantes. Eu vou desabilitar o boot aqui do CD. Vamos iniciar novamente a máquina virtual. Está abrindo outra vez a máquina virtual do Windows. Veja, vou aqui em dispositivos. Veja, eu posso deixar o CD ativo aqui, ó. Guardar só um pouquinho mais ele, guardar ele carregar. Vou entrar aqui com a senha que eu apliquei, né? E eu vou agora deixar o CD ativo aqui. Pronto. O CD está ativo, certo? Está ativado aqui. Se eu for em computador, ele acabou de carregar, tá vendo? Ó, acabou de carregar. Então eu tenho o CD de instalação à minha disposição aqui, certo? E no caso, como eu desativei o boot, ele não vai iniciar, certo? Como lá nas configurações em sistema, configurações dessa marca, nós desativamos o boot do CD, né? Ele não vai mais carregar, mas vai estar sempre disponível aqui quando eu precisar. Então, só dispositivos eu posso ativar ou desativar rapidamente aqui este CD. Outra coisa interessante, que aí eu vou passar para outra coisa interessante, você que trabalha com máquina virtual, se quiser mudar, então dispositivos aqui, você pode ativar, desativar, acessar dispositivos USB, se você tiver webcam, né, aquelas configurações que eu já mostrei para vocês de arrastar conteúdo entre o hospedeiro e entre o convidado, lembrando que o hospedeiro é a sua máquina real, o convidado é esta máquina virtual aqui, ok? Então, ao usar a máquina virtual, então o seu mouse, seu teclado, você está trabalhando aqui dentro da máquina virtual. E você vê que tem ele tem uma janela que ocupa um determinado espaço. Você pode trabalhar ele com tela cheia, numa janela maior, uma janela menor. E aí você pode mudar o tamanho da janela e o tamanho da área de trabalho aqui, da sua área de trabalho. Certo? E aqui embaixo nós temos um menuzinho com os itens disponíveis da máquina virtual, né? Você vê que ele mostra que está a unidade de disco virtual, né? Deixa eu levantar aqui mais um pouquinho a tela. Você vê a informação. Aqui mostra o caminho, certo? Okay. Vejam que o CD está desativado, né? Ok. Então aqui o USB funcionando, rede funcionando, pastas compartilhadas não estão, não tem nenhuma pasta compartilhada. Vou mostrar para vocês como fazer isso depois. Captura de tela, certo? De vídeo, questão de paginação, recursos adicionais aqui, certo? O ponteiro do mouse e o botão direito do Ctrl, que é o botão de host, né? Para alguns atalhos, então nós vamos utilizar o seguinte, ó. Eu vou afastar um pouquinho aqui, vamos na janela do VirtualBox, então arquivos, preferências, então vamos aqui em entrada. Veja, aqui são atalhos do gerenciador, e nós temos os atalhos da máquina virtual para as funções da janela de máquina virtual, não para as funções do sistema, certo? Que você está usando como do sistema virtual. Então, a combinação de tecla do hospedeiro é que ele vem como padrão o Ctrl da direita, certo? Então, você vai usar o Ctrl da direita. Então, Ctrl da direita A vai ajustar o tamanho da janela. Ctrl da direita C vai mudar para o modo escalonado, certo? Então, você tem aqui todos os atalhos da janela de máquina virtual, certo? Vou mostrar aqui como funciona, ok? Alternar aqui. Então, se nós passarmos para o Ctrl C,
Vamos ativar aqui. Vamos alternar aqui, ó. Ctrl da direita, certo? Então, a janela de máquina virtual será alternada para o modo escalonado. Então, que a gente vai mudar através de escala, né? A tecla do hospedeiro está definida como right control, né? O control da direita, certo? Então eu vou trocar aqui e ela avisa para você que a barra de menus, né? Essa barrazinha aqui de menus, certo? Ela vai ficar oculta nesse modo escalonado. Que aí para ela voltar, você aperta o Ctrl da direita, né? Mais a tecla Home. Então vou trocar aqui. Veja, a janela vem para um modo escalonado. Vou minimizar aqui para ficar melhor. Vem para um modo escalonado. Colocar no cantinho aqui. Então, conforme eu for puxando, ela vai aumentando. Olha, só aumenta em escala, ok? Então você pode ter a sua janela num tamanho diferente, né? Não a resolução aqui do seu sistema, mas um tamanho que você deseja de acordo com uma determinada escala. Para acessar novamente, a gente aperta Ctrl Home, vem a janela de menu aqui, certo? Da máquina virtual. Ctrl C novamente, ele sai do modo escalonado, volta aqui para o modo da janela. Fica com a da Ctrl da direita, né? Ctrl da direita. Gravando. Ctrl da direita, se ele volta aqui para o modo de janela da máquina virtual. E nós podemos configurar aqui de acordo com a resolução do vídeo. Vou mandar exibir. Botão direito, resolução de tela. Estou na 800 por 600. Se eu mudar aqui para 1024 por 768 e aplicar, ó, ele vai se ajustar a janela aqui. Ficou até maior do que o vídeo, certo? Vou reverter e vou mostrar aqui uma configuração que você pode configurar exatamente para um tamanho específico. Então, se você quiser um tamanho específico, certo? Você pode especificar uma resolução, até no padrão 4x3, 16x9, você pode especificar que resolução você deseja para essa máquina virtual. Eu configurei a 1280x720, que é o tamanho HD, né? Vou mostrar a vocês como eu fiz, né? Através de pesquisas em fóruns, né? Deixa eu mostrar aqui. Você vai abrir este caminho aqui. Na sua máquina real, você vai abrir este caminho aqui, ó. Computador, Windows, arquivos de programas, certo? Oracle, né? VirtualBox. Você vai abrir aqui a pasta do VirtualBox. E aí você vai fazer. Pega esse endereço aqui, clica aqui na barra de endereço, clica com o botão direito, copiar. Isso na sua máquina real, certo? Então na sua máquina real você vai fazer o Windows R, que ele vai abrir a janelinha de executar. Você vai digitar o comando cmd. Ele vai abrir a janela do prompt de comando. Você vai digitar cd espaço, aí botão direito, colar. Ele vai copiar o caminho aqui, né, do VirtualBox. Você vai dar Enter. Ele já vai mudar o prompt para o caminho do VirtualBox. E aí você vai digitar o seguinte comando: exatamente como eu estou digitando aqui, maiúsculo, minúsculo, separado, junto, certo? vbox manage.exe vboxmanage.exe espaço set extra data, tudo, essa parte aqui tudo junto, espaço, aspas, aí o nome da sua máquina virtual, ó, nesse caso aqui, Win7 virtual, o nome da sua máquina virtual, fecha aspas, espaço, maiúsculo C aí, custom,
aí V maiúsculo, vídeo, custom vídeo, M maiúscula, mod 1, né? Espaço, e aí agora você coloca a resolução que você deseja, 1280 por 720, aqui a frequência 32. Tecla Enter, certo? Eu não vou teclar Enter agora porque eu já fiz essa configuração, certo? Tecla Enter. Você vai teclar Enter, ele vai voltar para o prompt aqui, certo? E então, na sua máquina virtual, no seu sistema com ela rodando, você vai lá, botão direito, resolução da tela. Você vai abrir aqui as opções de resolução, ele vai habilitar a resolução que você incluiu. No caso aqui eu incluí a 1280 por 720. Clico, mando aplicar e aí ele aumenta a janela. Vou manter essas alterações, ok. E aí eu tenho o meu sistema operacional virtual nas configurações que eu desejo, ok? Bacana, né? Então, valeu pessoal, meu nome é Ivan Berg Moreira, esse foi mais um Dicas do Grab. Não esqueçam de assinar o nosso canal, de compartilhar, favoritar, podem comentar à vontade e aguardem o nosso próximo vídeo. Até mais, tchau!